Shalom, irmãos. Estamos aqui para falar sobre as cartas de João. Você vê algumas pessoas na internet falando que as cartas de João não são inspiradas, que a gente não deve levar em consideração, porque a Igreja Católica mexeu, isso e aquilo, porque ela fala muitas verdades, certo? Que incomoda o sistema religioso atual. Tanto protestante, até algumas igrejas protestantes, alguns pastores e padres na Igreja Católica nem se fala, tá? Então, o que eu queria comentar é que nós vamos fazer uma série mostrando que as cartas de João, a verdade que tem lá, não é uma verdade nova, e sim uma verdade que está espalhada por toda a Bíblia, toda a Torá, certo? E a própria Torá, os mandamentos de Deus, diz que se tiver 2 ou 3 testemunhas, o fato é verídico, certo? Então, nós vamos começar esse vídeo, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 2 e 3. Eu abri aqui o browser com a Bíblia Sagrada, a tradução da Bíblia Sagrada, tá? Para que ninguém fique acusando a gente de estar usando Bíblia judaica, Bíblia hebraica, porque está falando de mandamento, isso é judaizante e isso e aquilo, tá? A minha esposa está usando a King James atualizada, que é a que eu estudo. Eu uso ela. Eu tenho várias outras versões ali, eu tenho Bíblia em hebraico, tenho Bíblia em grego, tenho várias outras versões, mas eu estudo com a King James atualizada, tá? E durante o vídeo eu vou usar também a João Ferreira de Almeida, que é Almeida Corrigida e Fiel, tá? Vamos começar com a primeira carta de João, capítulo 5, como eu falei, versículo 2 e 3. Pode ler, Carol. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então veja que ele diz que amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E muitos dizem, hoje em dia, na época de Moisés, falava também, né? É impossível cumprir os mandamentos. Lá no Monte Sinai, o Criador, quando nos deu os mandamentos, no final do livro, quando ele terminou de dar os mandamentos, ele disse, seja santo, porque eu sou santo, e ele não vai falar a você uma coisa que é impossível de você fazer, tá? Ele vai te dar uma tarefa que é possível. Aquilo que passar das suas possibilidades, o Criador não vai colocar um peso maior do que você pode carregar, certo? E da mesma forma, lá no final do livro, ele vai dizer que esses mandamentos são para todo sempre, tá? Então, hoje, o que é que eles falam? Que é impossível cumprir os mandamentos. E muitas vezes diz até que quem guarda os mandamentos nega Cristo, né? Eu já ouvi essa frase, já ouvi frase tipo, quem guarda o Shabat nega Cristo, e assim vai, tá? Guarda o sábado, não é nem Shabat, eles falam sábado, tá? Se for explicar a questão do Shabat lunar, pronto, aí é que não tem acordo mesmo, tá? Vamos para o segundo texto, a primeira testemunha do nosso irmão João, Deuteronômio 30, versículo 16, Moisés. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahweh, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescereis em número, e o Eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Então veja que aqui o Moshe avisa, né, que se você amar o Senhor, guardar os seus caminhos e os seus mandamentos, certo? Decretos e ordenança, assim como está lá que Iá fala com Isaac, comentando sobre o pai dele, Abraão, dizendo que Abraão guardava os estatutos, juízos e mandamentos, né? Gênesis 26, versículo 5, tá?
E aqui você vê a promessa que ele faz a quem o ama, guardando os seus mandamentos, certo? Abençoará na terra em que vocês estão entrando, certo? E tomar posse. Ou seja, onde você estiver, irmão, se você ama realmente a Deus e guarda os mandamentos, você tem confiança que você guardando os mandamentos, Yahweh vai cumprir o que ele prometeu a quem guarda os mandamentos, ou seja, a descendência de Abraão. E se tu não fores descendência de Abraão na carne, através da fé em Yeshua, tu tornas-se descendente de Abraão e co-herdeiro na promessa. Então, se você confia que o Criador é fiel o suficiente para, se você guardar o mandamento, ele te dá tudo aquilo que ele prometeu a quem ele disse que ia dar a quem guardasse os mandamentos, certo? Isso vai acontecer. Chama-se emuná. É a palavra que foi traduzida como fé. Só que fé é aquilo que ele diz assim, é você acreditar sem ver. Só que emuná é você confiar que guardando os mandamentos, Yahweh vai cumprir a parte dele, aqueles que guardam os mandamentos, tá? Emuná é bem mais espiritual do que fé, tá? Vamos continuar. Nós vamos agora para Êxodo 20, versículo 6. Mas que também haja com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja que ele fala novamente, aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, tá? Vamos continuar. Agora, Deuteronômio 7, versículo 9, tá? Saberás, portanto, que Yahweh teu Deus é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem aos seus mandamentos. Ou seja, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Moisés, tá? Vamos continuar. Agora, Deuteronômio 5, versículo 10. Contudo, dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Veja novamente, aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Veja que é condicional. Quem ama a Deus, guarda os mandamentos, tá? Vamos continuar. Agora, Deuteronômio 11, versículo 22. Porque, se diligentemente obedecerdes todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardares com zelo, amando o Senhor nosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a eles vos achegardes. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos e amar ao Senhor, aí vem a promessa novamente, né? Então veja que sempre relacionado a amar o Senhor e guardar os mandamentos. Isso Moisés. Agora nós vamos para a segunda testemunha. O primeiro foi Moisés, tá? Agora nós vamos para Josué, tá? Capítulo 22, versículo 5. Nós estávamos com... Eu esqueci de falar no vídeo. Eu estou pegando aqui a tradução da Bíblia Sagrada, tá? E agora eu estou indo para a João Ferreira de Almeida, atualizada, certo? Corrigida e atualizada. Contudo, tende cuidado somente de pôr em prática diligentemente o mandamento e a lei que Moisés, servo de Yahweh, o Senhor, vos decretou. Amar Yahweh vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar os seus mandamentos, apegando-vos a ele e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ameis o Senhor vosso Deus, andeis nos seus caminhos e guardais os seus mandamentos. Aí você veja que aqui Josué até cita mais na frente o Shemá, tá? De todo o vosso coração e de toda a vossa alma,
Deuteronômio 6,4. Tá? Deuteronômio 6,4, se você for ver o Shema. E o Messias Jesus, Yeshua, também citou isso no Novo Testamento, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu ser e de todo o teu entendimento, tá? E amar o próximo como a ti mesmo, né? São os 2 mandamentos, tá? Que ele dá lá, os 2 maiores. Veja que lá a discussão é quais os mandamentos. Um texto está dizendo maior e outra tradução diz mais importantes. Ou seja, tanto maior quanto mais importante não exclui os outros mandamentos, tá? Eu ia falar isso no final, mas já chegou aqui falando do Shema, então eu aproveitei e já adiantei, tá? Porque muitos dizem aí, eu já escutei várias vezes, dizer, não, mas os mandamentos que Jesus está falando aqui é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém. Só que aí é os maiores mandamentos. Isso não exclui os menores, os médios mandamentos e assim vai. E veja que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o que nós estamos tocando no ponto aqui é a veracidade das cartas de João, trazendo testemunhas, tá? E sempre com relação a amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Então, o primeiro mandamento é guardar os mandamentos, tá? Amar a Deus é guardar os mandamentos, que é isso que nós estamos mostrando aqui. Vamos agora para a terceira testemunha, Neemias, capítulo 1, versículo 5. E desabafei, ó Yahweh, Deus do céu, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Veja novamente, amam e obedecem aos teus mandamentos. Veja também aqui que tem uma questão interessante. Ele fala, né, da fidelidade à aliança que ele fez com quem? Abraão, Isaac, Jacó e Moshe no Monte Sinai, tá? E ele fala sobre a fidelidade a essa aliança e a misericórdia dele ao que? A quem o ama e obedece os seus mandamentos. Então a gente sempre vê no Novo Testamento e nas denominações falando de graça, falando de amor, né? Falando sobre misericórdia, mas veja que ele é misericordioso àqueles que o amam, como obedecendo aos seus mandamentos, tá? Novamente, vamos lá agora para Daniel. Daniel, aqui de novo na Bíblia Sagrada, a tradução, tá? Daniel 9, versículo 4. E orei a Yahweh, meu Deus, e expressei a seguinte confissão: ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança, de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Veja novamente, comentando sobre a aliança, novamente, né? Mencionando a aliança novamente, melhor dizendo, e, de novo, todo aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. E isso é uma tradução da Bíblia Sagrada, tá? Não é Bíblia judaica, não é Bíblia hebraica, nada. Bíblia Sagrada, tá? Vamos agora para o livro de João, capítulo 14 ao 15, tá? Primeiro testemunha foi Moshe, a segunda Josué, a terceira Neemias, a quarta Daniel, e agora vamos para João, certo? Com o testemunho do que o Messias estava falando, o quinto, tá? Vamos lá. Vou começar pelo 14, porque para poder completar e corroborar, né? Se vós perdirdes algo em meu nome, eu farei. E se vós me amais, obedecerei aos meus mandamentos. De novo, várias denominações, a primeira coisa que ele diz quando vê esse texto aqui, vai dizer, não, ele está falando de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que a gente viu até agora, chegando em João, é que amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E nós vamos ver o Messias Yeshua falando sobre isso, tá? Nós vamos agora para
João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então veja, uma coisa interessantíssima, tá? É uma frase que eu sempre falo na congregação. Muitos irmãos estão dentro da denominação protestante, certo? E católica, conhecendo o Messias Jesus, certo? Agora, eles conhecem o Messias Jesus, aquele que desobedece ao Pai, porque o Pai diz que é para guardar os mandamentos, certo? E existe o Messias, Yeshua HaMashiach, em hebraico, é o nome dele, verdadeiro. Nome pessoal não se traduz, tá? Mas o Messias de Israel, o verdadeiro, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo e trazer redenção e misericórdia a nossas vidas, esse traduziram o nome dele, tiraram o nome dele, Yahushua HaMashiach, certo? Ou seja, Yahua salva, o Messias, para colocar o nome dele de Jesus. Um Messias que é filho de Deus e não obedece o mandamento, certo? Nesse texto aqui você vê uma coisa interessante. Olha o que ele fala. Ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Se você guarda os mandamentos de Jesus, aqui ele está falando, né? Vamos colocar como Jesus, né? Aqui, porque quando fala aqui meus mandamentos, todo mundo diz que é o mandamento de Jesus. Qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aquele que fizer isso é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, a pessoa conhece o Messias Jesus e diz que o ama, certo? E ele ainda vai ter que se revelar como? Como é que ele vai se revelar a você? O Filho obediente de Deus, os que guardavam os mandamentos e o que veio dar o testemunho que a Torá de Yahua é válida, está valendo e você precisa guardar esses mandamentos. Esse é o Messias que a igreja tradicional não manifesta ele para os irmãos. Tá? E muitos irmãos na denominação estão falando: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, curamos. E ele vai dizer: não vos conheço, afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Outro vídeo eu vou mostrar que a palavra iniquidade é sem mandamentos. Eu vou explicar que iniquidade é sem mandamentos. O texto original deveria ser: afaste-se de mim, vocês que não praticam os mandamentos do meu Deus. Tá? Essa era a tradução mais próxima possível do original e todo mundo ia entender a mensagem. Por que não foi traduzido assim? João Ferreira de Almeida, um padre católico. Talvez ele até tivesse traduzido dessa forma, se ele não tivesse morrido no meio da tradução e alguém chegou lá, traduziu o resto e colocou João Ferreira de Almeida, que, se você for ver a história, ele não conseguiu terminar a tradução. Ele morreu no meio da tradução. E muitas denominações protestantes só confia na tradução se for Bíblia Sagrada João Ferreira de Almeida. Tá? Bem, vamos continuar. Depois eu faço outro vídeo falando sobre isso, tá? Vamos agora para João, capítulo 15, versículo 10, tá? Novamente, o apóstolo João, certo? E o Messias Yeshua como testemunha. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai. E permaneço em seu amor. Veja que interessante. Se você guardar os mandamentos, certo? Permanece no amor do Messias. Do mesmo jeito que o Messias guarda os mandamentos do Pai dele, ou seja, Yahua, certo? E
permanece no seu amor. Ou seja, se você obedece o Messias, certo? E guarda o mandamento que ele mandou, ou seja, amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente viu aqui que amar a Deus é guardar os seus mandamentos, certo? Nós vamos permanecer no amor do Messias, do mesmo jeito que o Messias guarda os mandamentos do Pai dele, tá? Que é justamente aquela passagem em que Yeshua, quando estivermos diante do trono de Deus, e o Messias vai dizer: esse eu conheço, aquele eu não conheço, tá? Que é o quê? Quem obedece. Tem que ser um filho obediente igual o Messias foi. Veja que o Messias diz aqui, aquele filho desobediente que eles ensinam, o Messias desobediente. Não existe. Olha o que ele fala aqui: do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, tá? Vamos continuar. Eu queria mostrar a vocês que os mandamentos são muito importantes. A gente estava falando da carta de João, porque João fala bastante de guardar os mandamentos, que os mandamentos não são penosos, e tem outros textos maravilhosos nas cartas de João, certo? E que esse livro também é inspirado. Eu queria colocar aqui, Apocalipse 12:17. Você vê aqui, e o dragão foi fazer guerra contra o remanescente, certo? Da mulher. Quem é o remanescente da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus. Olha o texto. Os mandamentos de Deus, não é os mandamentos de Jesus. Você veja que todo mundo alega que é os mandamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No texto aqui, em Apocalipse, ou seja, isso aqui já é a tribulação, os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, a lei que foi dada a Moisés, servo do Senhor, como a gente acabou de ler há pouco tempo, certo? Os mandamentos de Deus, não é tem o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, veja que é condicional. Se você for ver aqui, o dragão é quem? Satanás. E Satanás irou-se contra a mulher. Ele não pôde lutar contra a mulher, mas foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, ou seja, descendente. Semente é descendência, os filhos, ou seja, de quem? Da mulher. Quem é essa mulher? Muitos dizem que é a igreja, mas não é. É Israel, como povo de Deus, tá? E para você entender, o dragão foi fazer guerra ao remanescente, certo? Os que guardam os mandamentos de Deus e dão o testemunho de Jesus Cristo. Ele não foi fazer guerra só com quem guarda os mandamentos de Deus. E aí você vê o judaísmo, né? Ele não foi fazer guerra só com quem guarda os mandamentos de Deus, certo? E tampouco ele foi atrás de quem dá o testemunho de Jesus, certo? Ele foi fazer guerra contra quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Aqui tem uma vírgula, mas essa vírgula não existe, tá? É i. Não se pode colocar vírgula e i, tá? Não, o i já é para isso. Adição. Uma adição, já é adição. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Esse é a característica do povo de Deus que o dragão vai perseguir, certo? Se você não tiver essas duas características, você não é inimigo do dragão, tá? Eu sinto muito. A gente vai tentar fazer outros vídeos explicando essa questão, tá? Vamos agora para Apocalipse 14:12. Aqui os anjos reúnem aqueles que passaram pela tribulação e resistiram, chega para o Messias Jesus e entrega eles. Aí olha o que o anjo diz. Aqui está a paciência, ou seja, aqueles que guardam o mandamento e dão o testemunho de Jesus, é o pessoal perseguido. Por quê? A pessoa diz assim: qual é a tua religião? Eu não tenho religião. Quando eu vou falar com os judeus,
eles dizem que eu sou cristão. E quando eu vou falar com os cristãos, eles dizem que eu sou judeu. Então veja que aqueles que guardam o mandamento de Deus e dão o testemunho de Jesus, apanha dos dois lados, tá? Então veja, tem que ter paciência, perseverança, tem que aguentar muito, porque é perseguição dos dois lados, tá? Essa é a verdadeira forma de andar no caminho. Você não desvia nem para a esquerda, que é os mandamentos, e nem para a direita, que é o Messias. Você tem que ter o Messias e os mandamentos, seguir o caminho reto, tá? Ou seja, olha o que o anjo diz. Aqui está a paciência dos santos. Veja que ele já está chamando seres humanos que eram até então pecadores de santos. Por quê? Porque eles tiveram paciência. De quê? Perseguição. O dragão vai perseguir quem guarda o mandamento e dá o testemunho de Jesus. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. De novo, essa tradução aqui é João Ferreira de Almeida, tá? E a fé em Jesus. No caso aqui está Jesus, mas é Jesus Cristo, tá? Yeshua. Ou, melhor dizendo, o nome completo, né? Yahushua HaMashiach, que é o nome completo dele, certo? E a contração é Yeshua ou Yahshua, do jeito que você achar melhor, tá? Ou até Jesus, tá? Também é o nome pagão do Messias e muitas pessoas são curadas com esse nome, milagres são feitos, eu não estou discriminando o nome, tá? Tá entendendo? Desculpa, tá entendendo? Mas eu prefiro falar o nome que eu sei que é o nome original dele, tá? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, irmão, seja santo porque eu sou santo. Se você quer ser santo e ser salvo de verdade, santo, aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E por último, eu quero mostrar Apocalipse 22:14, certo? Que é Yeshua falando diretamente com João. É a última folha da Bíblia inteira, tá? Ele falando que bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos. Porque eles terão direito a comer do fruto da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Qual a cidade? A Nova Jerusalém. Então veja que ele não fala aqui do testemunho de Jesus, porque o próprio Jesus dizendo a João, tá? Bem-aventurados que guardam os seus mandamentos. Veja, bem-aventurado aqueles que guardam os seus... Desculpa, não sei porque o vídeo parou sozinho. Na verdade, a gente terminou o vídeo, mas não sei porque não gravou o final, tá? Então, novamente, veja que ele fala, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Seus mandamentos, o Messias dizendo, seus mandamentos. Ele estava falando de João? Não, ele estava falando do pai dele, Yahuwah Otsevaot, tá? Então, novamente, bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos, os seus mandamentos de Deus, Yahuwah, certo? Para que tenham direito ao fruto da árvore da vida e possa entrar nas cidades pelas portas. Qual? A Nova Jerusalém. Bem, nós vamos depois fazer outros vídeos, certo? Falando sobre a carta, continuar falando sobre as cartas de João. E gostaria de agradecer, eu queria pedir desculpa ao transtorno, tá? Desculpa aí qualquer coisa no vídeo, é o primeiro vídeo que eu e minha esposa faz, certo? E... que 10 vezes, né? O computador não ajudou, não sei porquê, né? Mas a gente vai pegar a prática. Então, que Yahuwah, que em nome de Yeshua HaMashiach, Yahuwah abençoe a vocês e a toda a casa de vocês, em nome de Yeshua. Amém. Shalom, shalom. Shalom, shalom.